Senhor presidente, uma boa noite, presidente em exercício, demais deputados, as pessoas que estão assistindo à TV Alerj, nós estamos no expediente final e eu queria também trazer aqui uma reflexão profunda, né, dessa situação, que é uma situação, no meu entendimento, extremamente complexa, difícil e, como diz o deputado Mink, né, obscura, sombria, porque é um cenário desolador quando a gente faz uma análise do ponto de vista do Brasil, do ponto de vista do que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, na saúde, na Alerj. Enfim, eu começo com o governo federal, uma crise que extrapolou, né, a crise da saúde. Nós, todo dia, a gente acorda estarrecidas pelos desdobramentos de manifestações, de decisões que deixam a população de cabelo em pé e, infelizmente, né, refém desse governo Bolsonaro. Nós estamos acompanhando, depois da fatídica reunião, né, de abril, as informações dessa fatídica reunião, onde ministros se degladiam, ministros falam, né, de instituições, e nós agora percebemos várias fake news que foram apresentadas, várias denúncias de empresários como o velho da Havan, né, o Luciano Hang, que sustentam o governo de fake news. Nós não precisamos de um governo que contra-ataca o tempo todo o Supremo Tribunal Federal, né, e que hoje, né, responde para a população que ordens são para não ser cumpridas, inclusive falando publicamente com palavrão. Ou seja, a gente está passando por situações muito difíceis, né? Um governo estadual que a gente todo dia tem que vir aqui falar de uma operação placebo, falar das denúncias de hospitais de campanha que não foram colocados em prática. As notícias passando os deputados, né, adentrando nesses hospitais, denúncias sobre organizações sociais, denúncias sobre a empresa OZZ, que é a empresa do SAMU lá, que já traz, né, consigo várias questões. Enfim, eu acho que a gente precisa, né, não adianta a gente buscar experiências de outros países. O que a gente passa aqui é fruto desses governos. Nós não podemos fugir disso. Governos que estão aí afrontando a nossa própria democracia. Hoje a gente corre um risco muito grande e a população, ela precisa debater sobre isso. Nós precisamos, né, mostrar o que está acontecendo no nosso país, que a crise extrapolou a crise da saúde. Nós não estamos vivendo dentro do país uma crise fruto de um vírus, fruto de uma pandemia. Nós estamos vivendo dentro do país uma crise política que está envolvendo uma crise política, uma crise ética, uma crise do próprio processo que existe dos nossos governantes. Então, aqui dentro da Alerj também, nós não podemos fugir disso. Ontem estávamos discutindo a questão, né, dos problemas da volta de deputados que foram suspensos de seus mandatos por conta de operações, né, que foram
trazidas à tona, denúncias desses deputados, e agora a LERJ está se colocando numa discussão de um processo ético aqui dentro da casa. E a gente não podia deixar de falar sobre a crise do governo municipal, que, se dobrando a cartilha do governo Bolsonaro, modifica e anuncia para a população que vai modificar o cálculo de mortes e de registros de pessoas contaminadas, porque agora, ao invés do resultado ser através dos exames, o resultado é através da certidão de sepultamento. Para que isso, meu Jesus? Qual o motivo disso? Então, sinceramente, a população do Rio de Janeiro, a população do nosso país, ela não merece o que a gente tem à frente desses governos. A gente não merece que a população sofra dessa forma. Que falte remédio, que falte respirador, que hospitais não abram por conta de desvio de dinheiro, que essa situação, inclusive, que passa também os profissionais de saúde, porque estão lá vivendo ainda com falta de EPI, ou com EPI que não tem qualidade. Então, todas essas questões a gente só tem que lamentar, porque nós estamos nesse país que dá vergonha de viver nesse país. Porque não adianta a gente olhar para um governo municipal que a gente não consegue entender esses processos. A gente não consegue entender essas medidas quando a gente tem mais de 1.000 mortes por dia. Essa é a grande verdade. Então, acho que o deputado Valdec falou bem aqui. O que a gente precisa é trazer de volta a responsabilidade com esse país, trazer de volta a responsabilidade de medidas corretas, de medidas que salvem o nosso povo. Isso é que a gente quer no nosso país. A gente não quer briga de governo federal com o Supremo Tribunal Federal, de ministros atacando ministro da Educação, ministros atacando nosso povo. Nós não queremos isso. Nós precisamos de equalizar essa situação. Nós precisamos salvar a vida do nosso povo. E é disso que a gente está falando o tempo todo. Então, por isso eu falo que essa situação é extremamente complexa, extremamente difícil, porque é tiro para todo lado e as pessoas não se entendem. E, infelizmente, o nosso país só bate recorde em relação a mortes, em relação ao número de casos que todo dia aumenta. E a gente não vê a responsabilidade dos nossos governos. Infelizmente. Sim, desvio de dinheiro, vê sim governo estadual, primeira-dama, hospital de campanha, enfim. Eu não vou aqui repetir, mas o que a gente precisa é de solidariedade, porque o povo, sim, está morrendo, o povo está morrendo dentro das suas casas, o povo está morrendo de fome, o povo está sem trabalhar, a ajuda financeira, segunda parte da ajuda financeira, ninguém mais fala sobre ela, e o que a gente precisa realmente é de serenidade no nosso país. Muito obrigado.